Hoje, o tópico que a gente vai cobrir aqui é relacionamentos com estrangeiros. Se você está aqui, você está pensando em começar um relacionamento com alguém de outro país, ou você já está num relacionamento e está se perguntando se esse é o caminho certo, e gostaria de ouvir histórias de outras pessoas. Então, eu acho que esse é um tópico que eu posso ajudar de alguma forma, porque eu tenho estado em um relacionamento com estrangeiro desde 2015. A gente começou a namorar em 2015, casamos em 2019 e já passamos por muitas coisas que eu acho que eu posso compartilhar aqui com vocês para ajudá-los nessa reflexão e nessa decisão de o que fazer. Então eu fiz uma lista de coisas que a gente pode discutir sobre isso, a gente vai cobrir cada tópico e nesse vídeo o foco vão ser os desafios de ter um relacionamento com um estrangeiro. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas foca muito no que é positivo e já sabe muito, né, os pontos positivos, mas pouca gente fala sobre os desafios. Então, esse vídeo vai ser sobre isso, e aí o próximo vídeo vai ser sobre os pontos positivos. Combinado? Então vamos lá. Bem, o primeiro tópico vai ser o idioma, que eu acho que não é surpresa para ninguém. Sim, falar idiomas diferentes é bem desafiador. E aí a gente tem dois casos, né? Tem o caso em que um fala a sua língua nativa e o outro fala a língua dessa pessoa porque aprendeu ou ainda está aprendendo. E o caso em que nenhum fala a língua um do outro e eles falam uma terceira língua, que é o meu caso. O meu esposo é japonês, eu sou brasileira, não falamos a língua um do outro, pelo menos não no nível em que a gente consiga se comunicar de verdade, a gente só consegue falar bom dia, boa tarde, tá gostosa a comida, coisas assim bem rasas. Então a gente se comunica num outro idioma que é o inglês. Mas aí tem um problema, porque eu falo inglês já há um bom tempo, eu sou professora de inglês, então o meu nível já é mais avançado, apesar de eu não ser nativa, e ele tem um nível intermediário, então ele tem um pouco mais de dificuldade. Apesar de eu falar inglês já, de ser professora certificada e tudo mais, eu também tenho os meus desafios, eu também canso de falar o idioma. Então, para nós dois, é um desafio usar esse idioma no dia a dia, em todos os momentos. E isso é uma coisa que você precisa pensar. Tanto se for você que vai falar o idioma dele, ou um terceiro idioma, ou ele que for a pessoa, ou ela, né, que precisa falar o seu idioma, porque eu preciso falar para vocês, cansa, cansa. Por mais que eu saiba me comunicar bem em inglês, falar o idioma todos os dias, em todos os momentos, quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, cansa. E às vezes a gente quer falar sobre alguma coisa mais complexa, falar sobre sentimentos mais complexos, mais profundos, ou sobre política, sobre valores, mas assim, coisas que exigem um pouco mais do vocabulário da pessoa, e às vezes existem algumas lacunas que a outra pessoa não consegue entender, ou não consegue se comunicar, falar o que gostaria de falar, e isso é muito frustrante, e isso desgasta muito o relacionamento. Eu já tive alguns momentos com meu esposo em que estávamos tendo uma discussão sobre alguma coisa e além da emoção, né, da carga emocional que a gente tinha naquela conversa, também tinha essa dificuldade com o idioma e algumas vezes até a gente decidiu dar uma parada porque estava muito pesado pra gente, isso já aconteceu. Também tivemos outros momentos em que a gente queria compartilhar alguma coisa um com o outro, mas não sabia como se comunicar, ou sabia que o outro não ia entender muito bem, e a gente acabou desistindo de comunicar isso, e perdemos a oportunidade de nos conectarmos um pouquinho mais. Então o idioma tem um peso muito grande, porque os relacionamentos são baseados na comunicação. A gente tem que ter uma comunicação boa com a outra pessoa para ter um relacionamento saudável. E aí, quando você tem essa diferença de idioma, isso complica bastante. E vai exigir muito de um dos dois ou dos dois, né? Quem está aprendendo o idioma vai ter que se esforçar muito para aprender bem aquele idioma, para conseguir se comunicar com seu esposo ou esposa, ou os dois vão ter que fazer isso. Então, assim, pensa nisso. Esse vai ser um dos desafios maiores que você vai ter que enfrentar.
E ainda na questão do idioma, existem algumas coisas, por exemplo, o humor, a ironia, que às vezes a outra pessoa não vai entender, porque não tem no idioma dessa outra pessoa aquela visão que você tem. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fiz uma refeição em casa e o meu esposo falou que estava uma delícia, e aí eu falei, porque fui eu que fiz, que é uma coisa muito comum da gente falar aqui no Brasil, né? Mas na cultura dele, no idioma dele, falar uma coisa assim não é uma forma de brincar. É uma forma de se gabar de verdade, de não mostrar humildade. E na cultura do meu esposo, a cultura japonesa, mostrar humildade é uma das coisas mais importantes. Então a gente teve um atritozinho ali que eu não entendi no momento. Ele ficou meio assim, nossa, por que que ela falou isso? Outra coisa, eu fazia muito, sabe esse som com a boca? Tipo, esqueci a chave em algum lugar. E isso incomodava ele muito, muito, porque eu acho que na cultura dele, no idioma dele, esse som tem um significado muito mais negativo do que tem na nossa cultura. Então são coisas pequenininhas assim que vão somando no dia a dia e vão trazendo mais peso para nossa comunicação. Então pensa nisso, tá? Segundo ponto, a alimentação. No meu caso, com meu esposo, não tivemos grande dificuldade, porque eu adoro comida japonesa, ele adora comida brasileira. Aí a gente tem algumas diferençazinhas que você pode ter também com uma pessoa da sua cultura, né? Então, ele não curte muito doces, eu gosto muito de doces, ele gosta de comida mais apimentada, eu não, mas assim, é uma coisa mais contornável. O problema se encontra quando a outra pessoa está muito acostumada a comer um tipo de comida e a outra não suporta aquele tipo de comida. Aí vocês vão ter problema. Terceiro ponto, valores e formas de pensar sobre os relacionamentos com as outras pessoas, a sociedade, a forma de se comportar. Isso também pode trazer bastante pressão para o relacionamento de vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu estava andando com meu esposo aqui no Brasil e eu achei uma nota de R$ 5 no chão. Eu olhei em volta, não sei se foi 5 ou 10, foi um valor baixo. Eu olhei em volta, não tinha ninguém, não vi cair de lugar nenhum, então eu peguei esse dinheiro e pensei, é meu, né? E aí a gente estava indo em direção ao banco para eu pagar uma conta e ele tinha certeza que eu ia entregar aquela nota para o banco e falar, olha, eu achei na rua. E eu não fiz isso, eu usei aquele dinheiro também para inteirar ali o valor do pagamento daquela conta. Ele ficou muito decepcionado comigo por ver que eu fiz aquilo, porque para ele pegar o dinheiro de alguém, mesmo que seja um dinheiro que você achou na rua, não é bom, não é o certo. Ele achava que eu deveria levar esse dinheiro para algum lugar, para o banco, para a loja mais próxima, para a polícia, mas não ficar com aquele dinheiro. E aí tivemos uma discussão grande sobre isso, ele parou de falar comigo, eu também não entendia muito por que ele estava tão bravo, parei de falar com ele, e até a gente se resolver, a gente se entender, olha, eu penso de um jeito, você pensa de outro, e não é que um ou outro quis fazer alguma coisa errada aqui, é que a gente está fazendo as coisas certas, mas de acordo com a nossa cultura. Então, isso é bem complicado também. Quarto ponto, demonstração de afeto. Eu não sei se todo mundo aqui no Brasil é assim. Eu acho que a grande maioria é. Mas pra gente, uma das demonstrações de afeto é o contato físico. Então, pegar na mão, abraçar, dar um beijo de vez em quando. Isso é muito comum entre nós, né? Mas na cultura japonesa, não. E eu senti muito a falta desse contato físico no nosso relacionamento. E isso muitas vezes trouxe algumas dificuldades, alguns atritos entre nós. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente saía juntos, eu queria andar de mão dada e ele não gostava de andar de mão dada. Ou às vezes durante o dia eu queria ir lá dar um abraço nele, dar um beijo nele, ele aceitava, mas ele não retornava. E ele nunca fazia isso comigo, sem eu ter que ir atrás dele. Então eu tive que ter bastante paciência, entender que aquilo não fazia parte da cultura dele, que ele não se sentia confortável. E também exigia um esforço meu para ir mostrando para ele como é bom ter o contato físico. Então eu pegava na mão dele na rua, eu ia dar os abraços nele sempre que eu queria, um beijinho e tal. E aí com o tempo ele foi se acostumando com isso, mas ele nunca chegou ao mesmo nível que eu.
Então, hoje, quando a gente sai na rua, vira e mexe, ele mesmo pega a minha mão, o que eu acho maravilhoso, mas às vezes ele não faz isso. E aí, às vezes, eu pego na mão dele, mas aí, sei lá, ele vai arrumar o cabelo, alguma coisa, ele esquece de dar a mão de volta pra mim, aí isso me deixa um pouco chateada. Então, é uma coisa que a gente pode até melhorar um pouco, um pode aprender um pouco mais sobre a linguagem do amor do outro. Por outro lado, o meu esposo demonstra amor por outras formas, por atos de serviço. Então ele faz muito por mim, ele ouve que eu quero comer algum tipo de coisa, ele vem e traz para mim, ou ele cozinha, ele compra os ingredientes para fazer, ou ele compra um tipo de roupa que eu tô precisando, ele presta muita atenção em mim, nas coisas que eu comento que eu preciso, ou que ele vê que eu tô precisando, ou que eu gosto, e aí ele traz essas coisas para mim. Ele limpa o meu sapato, ele lava o meu sapato, ele vê que alguma peça minha de roupa tá rasgada, ele vai lá e conserta assim eu pedi. Então ele demonstra muito amor através desses atos de serviço. E eu, por outro lado, sou um pouco mais desligada em relação a isso. E eu sinto que eu preciso também aí continuar trabalhando para prestar mais atenção nos detalhes sobre a vida dele, as coisinhas que ele fala. Inclusive, eu acho que para ele é mais fácil fazer isso para mim, porque eu sou uma pessoa muito aberta, então eu comento sobre tudo e ele é mais reservado. Então, para eu descobrir alguma coisa que ele tá precisando, alguma coisa que ele quer, é um desafio também. Então, eu aprendi a ver o amor dele através desses atos de serviço. Ele tá aprendendo, acho que já aprendeu também a ver o meu amor por afeto, por contato físico e também por fazer outras coisas para ele. Eu também, né, não fico só no contato físico. Mas a gente está se entendendo, até hoje, a gente está aprendendo sobre a linguagem do amor de cada um. E isso já há 11 anos, né? Quinto ponto, a visão de família. Nesse caso, a gente não tem dificuldade, porque nós decidimos não ter filhos, ele não tem os pais vivos mais, então eu não tenho nenhuma relação, né, com os pais dele. Eu tenho relação com uma tia, que agora tem Alzheimer, com uma prima, mas é uma coisa bem mais tranquila. Eu tento me comunicar com a família dele, com os amigos dele em japonês, mas é tudo muito limitado. E ele também tenta se comunicar com a minha família. Eu tenho mãe, né? Eu tenho irmão, eu tenho amigos aqui. E ele tenta usar português com eles. Alguns amigos meus falam inglês também. Mas a gente não tem esse problema assim de divisão de família. Agora, em outras culturas, a coisa pode ser mais séria. A forma de falar com os pais pode ser diferente de cultura para cultura, a forma como tratá-los pode ser diferente, a questão do respeito, de que roupas utilizar perto deles, a dinâmica em casa, né? Em algumas culturas, eles esperam que a mulher faça mais coisas do que os homens, e a família pode ser crítica em relação a como o casal se vira em casa ou numa festa, enfim. Principalmente em culturas bem tradicionais, ortodoxas, né? Em que a mulher precisa se vestir de uma determinada forma, não pode falar na frente do esposo, não pode interromper o esposo. Existem vários tipos de culturas, né? A gente tem sorte que a nossa cultura brasileira e a japonesa são bem tranquilas, então nenhum problema aí. Próximo ponto, dinheiro. Bem, na cultura japonesa, o homem coloca muito valor em si mesmo através do trabalho e de poder prover para a família. E na cultura brasileira, eu acho que é uma coisa mais compartilhada 50-50, sabe? Então, se o homem não tem um trabalho, se ele está tendo dificuldade, no Japão, eu acho que ele carrega uma culpa, uma dor muito mais forte do que um brasileiro. E isso eu senti mais ou menos aqui no Brasil, quando meu esposo veio para cá, porque ele não falava português, então era difícil ele conseguir um trabalho aqui, e a ideia foi ele empreender. A gente abriu um restaurante fechado e só vendia online, a gente vendia comida japonesa vegana online, mas era um nicho muito fechado, e a gente vendia aqui do bairro onde a gente mora, que é praticamente, parece fora de São Paulo, parece uma cidadezinha. Então ele não tinha um alcance muito grande, ele conseguia vender poucos pratos por dia, às vezes
não vendia nada, então ele não conseguia trazer muito dinheiro para casa e ele se sentia mal, porque a gente acabava dependendo da minha renda. Então a sensação que eu tinha é que ele se sentia menor na nossa relação, porque era eu que provia pela família, pela casa. Então a gente pode conversar com o nosso parceiro, falar que a gente não espera tanto dele, que é normal na nossa cultura um ter problema com o trabalho ou o outro, e que a gente vai se ajudando. A Cacau tá ali na janela. Mas em outras culturas, por exemplo, o esposo não aceita que a mulher continue trabalhando, quer que a mulher fique em casa, cuidando dos filhos, da casa, e aí a mulher, se for brasileira, pode não querer aceitar isso. Então é legal a gente conversar bem sobre isso, sobre dinheiro, sobre como o dinheiro vai ser empregado. Quando a gente conversava sobre investimentos para o futuro, a gente estava sempre na mesma página. Então eu falava, olha, a gente precisa juntar dinheiro para nossa aposentadoria, ou para comprar uma casa, e blá blá blá, e ele sempre entrava na mesma comigo. Eu não sou de gastar muito, eu sou uma pessoa muito minimalista em relação a gastos, e ele não era assim, ele gastava muito mais quando era mais jovem, mas eu acho que depois que a gente começou o nosso relacionamento e ele viu como eu vivia, como eu gastava, ele começou a se tornar mais minimalista também, e então não tivemos nenhum problema com isso. Próximo ponto, pontualidade, que é uma parte da cultura também, né? O brasileiro tem esse jeitinho de achar que tudo bem a gente se atrasar. E eu era muito assim também. Então a gente falava que ia sair tal hora, eu naquela hora não estava pronta, precisava de mais uns 5, 10 minutos. E isso já causou muito conflito em casa. E o meu esposo, sempre que ele ficava chateado, ele fechava a cara, ficava quieto. Mas eu já sabia o que era. E logo eu aprendi que essa falta de pontualidade é um desrespeito com a outra pessoa, porque aquela outra pessoa se preparou, parou de fazer o que estava fazendo com antecedência o suficiente para se arrumar e estar pronta naquele horário que foi combinado para eles saírem, né? E nós brasileiros não, a gente vai deixando até a última hora. E aí deixa a outra pessoa esperando, enquanto que a outra pessoa poderia estar fazendo outra coisa se a gente tivesse marcado um horário mais tarde. Então eu entendi que isso é desrespeito e é uma coisa que eu internalizei da cultura dele. E às vezes, claro, uma coisa ou outra pode acontecer, por exemplo, você vai sair, aí dá uma dor de barriga, vai precisar de um tempo a mais ali. Ele também aprendeu a ser mais maleável, em relação a isso, e agora a gente está muito mais em sintonia em relação à pontualidade. Outro ponto é a forma de se vestir, que eu já comentei em um dos tópicos anteriores, né? Na cultura brasileira e japonesa, a gente não tem grandes diferenças, então um não acha ruim a forma do outro se vestir, mas eu sei que em outras culturas isso acontece, então a gente precisa pensar nisso também, né? Nós brasileiros gostamos de mostrar muito o corpo com shorts curtos, tops curtos, pode ser mostrando a barriga, indo pra praia usando biquíni, isso é muito comum na nossa cultura, né? E aí você precisa analisar a cultura do seu parceiro, né, ou da sua parceira. Será que eles aceitam essa forma de se vestir na cultura deles? Não? Se for diferente, será que vocês podem entrar num acordo? É bom pensar nisso porque também pode gerar conflito. Outro ponto são os hábitos diários que a gente tem. Isso aí a gente já pode ter uma certa dificuldade com qualquer pessoa mesmo da nossa cultura, né? Mas eu acho que principalmente com uma pessoa de outra cultura. No nosso caso, o Shin, apesar de ser japonês, ele é bem moderno, então ele não tem muitos hábitos que sejam mais tradicionais. Então, por exemplo, no café da manhã, ele come comida ocidental igual a mim. Não come peixe frito, apesar que a gente é vegano agora também, né? Mas na culinária tradicional japonesa, eles comem peixe frito, sopinha, arroz no café da manhã. E fazer uma refeição assim não é uma coisa natural para mim. Então, seria difícil para mim preparar café da manhã nesse estilo para ele. Mas por sorte, ele é bem de boa em relação a isso, então eu não tive essa dificuldade. Em algumas culturas, as pessoas rezam bastante, né? Então você precisa pensar nisso. Eles pausam várias vezes durante o dia
para rezar. Você precisa ver se você aceita isso, como você vai se sentir em relação a isso. Na nossa cozinha, eu me adaptei um pouco. Então, a gente tem os utensílios que eles utilizam no Japão, né? O hashi, a questão de dividir a comida em diferentes pratinhos. Eu me adaptei bem a isso, mas pode ser que você não se adapte bem a isso, então precisa pensar também. Eu lembro de uma vez que o meu esposo reclamou que eu levo muito tempo para comer e que é desconfortável para a pessoa que está comendo comigo. E eu achei isso muito estranho, né? Eu não sei se isso é uma coisa cultural ou uma coisa dele, mas criticar outra pessoa pelo tempo que ela leva para se alimentar, eu acho que não faz sentido nenhum. Então, a gente teve uma discussão aí em relação a isso. Outra coisa bastante comum, pelo menos na minha casa, é a gente se chamar, né? Então, por exemplo, eu tô na cozinha e eu quero conversar com a minha mãe que tá lá no quintal. E aí eu grito pra ela: mãe, tal pessoa já ligou? Enfim, né? Alguma coisa curta, mas que a gente se comunica assim, meio que gritando. E pra ele isso é um absurdo, né? Então, se você quer falar comigo, você tem que vir até onde eu estou para falar comigo. E se eu estiver ocupado fazendo alguma coisa, não me interrompa, a não ser que seja uma coisa muito importante. Já na minha forma de viver, a forma que eu cresci na minha casa, era bem comum a gente fazer isso, né? Interromper. Tá vendo a outra pessoa lá fazendo alguma coisa? Interrompia, fazia pergunta, comentava alguma coisa. Inclusive na demonstração de afeto, né? Às vezes ia lá, a pessoa tá estudando, ia lá, dava um abraço por trás. Para ele, isso não funciona. E aí eu tive que aprender a lidar com isso. Então, quando eu queria me comunicar com ele, eu sabia que se eu gritasse, ele não ia nem me responder e já ia ficar bravo comigo. Então eu me levantava, ia até onde ele estava, via se ele estava ocupado ou não, e aí sim falava com ele. Outra coisa muito comum na minha casa, e aí eu quero saber como que é na casa de vocês também, porque pode ser que não seja uma coisa dos brasileiros, né? Pode ser uma coisa nossa, na minha casa aqui no Brasil. Mas é pedir muito favor. Então, por exemplo, se eu tô no sofá e eu quero aumentar o volume da televisão e eu não tô com o controle ali, se a minha mãe tá no quarto, que é ali pertinho da sala, eu posso pedir pra ela: mãe, você pega aqui o controle pra mim e me dá? E aí ela sairia ali do quarto, me daria o controle, tudo bem. A gente fazia muito isso em casa. Às vezes a gente também tá deitado no sofá, tá com frio, a pessoa tá passando. Aí você pega um cobertor pra mim? Aí a pessoa vai lá, pega o cobertor e estende na gente. Então, era muito, muito comum. Mas no meu relacionamento com Xínia, eu tive que parar um pouco de fazer isso, porque pra ele eu pedia demais. E não é comum, na cultura dele, a gente ficar pedindo favores. E aí vem a Eliana, que pede muitos favores no dia a dia, né? Pega alguma coisa ali, passa pra mim não sei o quê. Vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes a gente estava sentado à mesa na sala pra comer e eu me levantava para pegar alguma coisa na cozinha e ele também precisava de alguma coisa. Ele chegava ao ponto de não me pedir. Ele deixava eu ir, voltar, sentar e aí sim ele levantava e ia pegar o que ele queria. Então é 8 e 80 aqui. Eu que costumava pedir muito favores pequenos e também fazer favores pequenos e ele que era zero. Então a gente teve que se entender e foi mais eu que tive que me adaptar porque ele não sabia lidar com isso e sempre ficava bastante irritado. E sabe o que é engraçado? Eu me adaptei a esse jeito e depois de 3 anos vivendo com o Shinya lá no Japão e também 3 anos vivendo com ele aqui no Brasil, agora que eu voltei pro Brasil e ele ficou lá por um tempo, eu tô morando com a minha mãe, e eu percebi o quanto que minha mãe e meu irmão são desse jeito de pedir favores, pequenos favores. E eu comecei a me incomodar, porque eu já estava acostumada com o estilo do Shinya. Então, é uma coisa muito de hábito mesmo, né? Outro ponto é a forma que a gente ouve música. Aqui no Brasil, eu aprendi na minha casa, não sei na casa de vocês como que é, mas a minha mãe sempre tocou música alta, sempre colocava um sertanejo ou essas músicas da Antena 1, músicas em inglês dos anos 90, anos 80, e não alto assim a ponto de incomodar os vizinhos e tal, mas se o vizinho ficasse em silêncio, ele ia ouvir a nossa música. Só que no Japão é diferente, as pessoas não fazem isso para não incomodar os vizinhos. Então a gente precisa se adaptar. Se eu fizesse o que eu fazia aqui no Brasil, no Japão, eu ia ser mal vista pelos meus vizinhos e pelo meu esposo também.
Então eu me contive, sempre que eu queria ouvir música alta era com fone de ouvido, e eu aprendi com ele também que é uma forma de respeitar os vizinhos. Aqui na minha formação a gente tinha essa ideia de que tá, hoje um vizinho faz um pouquinho mais de barulho, no outro dia vai ser o outro e a gente vai se respeitando, se dando a chance um do outro curtir um pouco uma música alta, porque a gente sabia que um dia ia ser um, outro dia ia ser outro. E lá no Japão a cultura é diferente, ninguém quer nunca causar incômodo a ninguém. Então a gente precisa ser muito mais quieto. O meu esposo nunca criticou isso quando ele vinha para o Brasil e ouvia a gente ouvir música alta, mas eu sentia que era uma coisa que incomodava ele um pouquinho, sim. Outro ponto é a distância da família, dos amigos, da cultura, se um tem que mudar de país para ficar com o outro. Se os dois se encontram em um terceiro país, aí tudo bem, né? Porque já estavam lá, os dois decidiram isso antes e tá tudo certo. A não ser que um queira voltar para o seu país de origem e o outro não queira ir para esse país, aí as coisas vão complicar também. Mas normalmente acho que é isso que acontece, um vai para o país do outro, e aí é sempre esse um que se move que vai sentir falta da família, dos amigos, da forma de viver no seu país de origem, e isso pode trazer frustração para essa pessoa e pode deixar o relacionamento um pouco mais instável por conta da fragilidade emocional dessa outra pessoa. Próximo ponto é a burocracia, se um for morar no país do outro. Tem uma burocracia muito maior ainda do que já existe em relação a casamentos, vistos, visto de trabalho, conseguir um emprego, é muito mais complicado. No nosso caso, a gente casou aqui no Brasil, ele precisou trazer alguns documentos lá do Japão, documento de antecedentes criminais, documento da família dele, e aí era diferente do tipo de documento que tinha aqui no Brasil, então tinha que achar algum que era equivalente. No dia do nosso casamento, a gente precisou contratar uma intérprete para estar lá com ele, para ele saber exatamente quais eram os termos do contrato de casamento. Então tem muito mais custo envolvido, muito mais burocracia, tempo. Aqui ele precisa renovar o visto a cada 10 anos. Lá no Japão eu precisava renovar o meu visto a cada 2 anos no início. Depois de um tempo o período se estendia um pouco mais. Mas tem isso, né? É uma coisa extra aí para a gente se preocupar no dia a dia. O próximo ponto é a adaptação a uma outra cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos muito de abraçar, né? Então, meu esposo precisou se adaptar a isso e ele até gostou disso. Então, ele abraça as pessoas e curte isso. Aqui, os brasileiros são muito diretos, são muito de perguntar coisas muito pessoais, e lá eles são mais reservados, então ele teve que aprender a lidar com isso também. Aqui a gente fala muito alto também. Lá eles são um pouco mais contidos. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês. Aqui no Brasil, é parte da boa etiqueta, quando você está recebendo algum convidado para comer, você oferece mais comida, né? Vê que a pessoa está terminando ali, você fala, pega mais, tem mais. E na cultura japonesa, se você recusa, não é bem visto. Então você vai aceitando. Se a pessoa te oferece mais, você vai aceitar mais. Então, o meu esposo, ele nunca recusava. Sempre que a minha mãe falava, pega mais, e ele pegava mais. E isso era difícil para ele. E quando eu descobri que isso estava acontecendo, eu falei para ele: olha, é parte da cultura oferecer mais, é parte da nossa etiqueta. Você não precisa falar que quer mais, fala que está satisfeito. E aí foi que ele aprendeu. Mas mesmo assim, ele ainda tinha uma certa dificuldade em recusar comida quando alguém oferecia mais para ele. Outro ponto é quando o casal quer ter filhos. Eu não sei se eu já comentei nesse vídeo, mas nós não pretendemos ter filhos. Mas a questão dos filhos também é outra grande questão, né? Como criar esses filhos? Que religião esses filhos vão ter? Quais serão as práticas diárias desses filhos? Como vocês vão ensinar disciplina aos filhos? Coloca de castigo? Não coloca de castigo? Como eles têm que se comportar na frente dos mais velhos? Enfim, aí é um tópico bem grande, porque tem muitas coisinhas que precisam ser pensadas em relação a ter filhos com um estrangeiro. Mas eu acho que a parte mais importante é saber que caso o relacionamento não dê mais certo e o casal decida se separar,
A questão dos filhos é bem delicada, porque na maioria das vezes os filhos têm que ficar onde eles nasceram. Então, se você, por exemplo, é uma mulher, você se casa com um homem europeu e vocês moram nesse país, e aí vocês se separam, se você quer voltar para o Brasil com seus filhos, você não vai poder. Você vai ter que entrar na justiça para ter essa autorização. É uma coisa bem burocrática, bem complicada. E eu já vi vários casos de mulheres que não conseguiram trazer seus filhos consigo para o Brasil. Então tem que pensar muito nisso. No Japão, uma coisa interessante acontece em relação aos divórcios. Quando o casal se separa, o filho normalmente fica com a mãe, só que aí ele perde totalmente o contato com o pai, na maioria das vezes. Porque se a mãe não quer o contato com o pai, os filhos também não vão ter contato com o pai. Então, muitas vezes o casal não se separa para que o pai não perca o contato com o filho. Isso deve ser bem complicado para eles. O penúltimo ponto é o desequilíbrio de poder e independência no casal quando um mora no país do outro. Então, quando eu estava aqui no Brasil, eu era falante nativa, então era eu que meio que controlava tudo. Os passeios era eu que organizava, quando a gente saía era sempre eu que me comunicava com as pessoas, né, fazia um pedido num restaurante, ou comprava os tickets no metrô, ou assinava papelada para alugar um carro, ou ligava para algum órgão público para resolver alguma coisa, um banco. Aqui era eu que administrava tudo. Lá no Japão, era ele que administrava tudo, e eu dependia dele praticamente 100%. Então, quando eu precisava ir no médico, eu precisava que ele marcasse médico comigo, eu precisava que ele fosse comigo no médico. Apesar de a gente conseguir médicos que falassem inglês lá, a triagem era em japonês, eu não saberia fazer isso. E no nosso caso, o nosso problema não era tanto em relação a poder, um ter mais poder sobre o outro, mas a situação de desequilíbrio de independência. Eu me sentia muito dependente dele lá, isso me fazia me sentir mal, e ele também dependia muito de mim aqui, e também se sentia desconfortável em relação a isso. E é uma coisa que a gente ainda está tendo que aprender a lidar, que é uma coisa natural, né? Com o tempo, a ideia agora é a gente ficar aqui no Brasil para os próximos anos, então a ideia é que ele aprenda português e consiga ir tendo mais independência aos poucos. Mas é um ponto aí para você pensar também. E o último ponto é ter que lidar com preconceitos. Às vezes isso acontece. Lá no Japão eu não senti preconceito algum. Também tem essa questão de eu ser branca, então muitas pessoas achavam que eu era europeia ou da América do Norte, e essas pessoas dessas regiões são mais bem-vindas no Japão. Do que, por exemplo, brasileiros. Os brasileiros não são muito bem vistos no Japão, principalmente porque no Japão tem poucas notícias sobre crimes, violência, e em algumas vezes nessas notícias aparecia que o criminoso era brasileiro, então o japonês começou a criar essa ideia negativa do brasileiro. Algumas vezes eu percebi que o meu esposo não quis falar que eu era brasileira, em alguma situação, porque ele achou que eu sofreria preconceito, e isso me deixava bastante chateada. E aqui no Brasil, a sorte é que os japoneses são muito bem vistos, né? Então ele não sofreu nenhum preconceito também, a não ser uma vez que a gente estava no ônibus, 2 vezes na verdade. Uma vez a gente estava no ônibus e eu estava conversando com ele em inglês, e quando nós fomos sair do ônibus, eu levei um chute nas costas de um rapaz que estava sentado no fundo. Ali eu não entendi muito bem o que aconteceu, depois eu fui pensar, eu acho que por eu estar falando inglês, ele pensava que eu era estrangeira junto com ele, e era contra estrangeiros, e resolveu me agredir. Em outro momento a gente estava no metrô, também conversando em inglês, não conversando alto, mas conversando ali baixo, mas a pessoa conseguia entender que a gente não estava falando em português. E aí eu ouvi um senhor falando em voz alta para todo mundo ouvir: olha, essas pessoas falando inglês aqui, São Paulo tá cheio disso. Por isso que eu vou voltar para minha terra. Na hora ele não sabia que eu falava português, ele achava que eu era estrangeira também. Além do preconceito, também tem a questão aqui no Brasil da segurança, porque normalmente estrangeiros são vistos como pessoas que têm mais dinheiro. Então, infelizmente, acabam se tornando alvos de criminosos.
E isso é uma coisa que me preocupa demais quando estamos aqui no Brasil. E aí, em relação a isso, um adendo, né, em relação à segurança aqui do Brasil, especificamente, porque lá no Japão eu não tinha esse problema, eu me preocupo muito com a segurança do meu esposo, porque ele não fala português direito, então se alguém anunciar um assalto, pode ser que ele não entenda, e hoje os criminosos estão cada vez mais agressivos, então eu tenho muito medo disso acontecer. Tenho medo de ele ser um alvo porque é um estrangeiro, que pensem que ele tem dinheiro e decidam assaltá-lo. Tenho medo de ele não saber ler muito bem o ambiente e não saber que pode estar em um lugar de risco. Então, em relação a trazer o seu parceiro ou a sua parceira para cá, para o Brasil, é uma coisa que você precisa pensar também. Onde você mora é seguro aqui no Brasil? A Cacau tá conversadeira. Então, antes de pensar em ter um relacionamento mais sério, pensa sobre isso também. Você pensa em se juntar ao seu parceiro em outro país ou em trazê-lo para cá? Quais são os pontos positivos e negativos de trazê-lo para cá ou de você ir para outro país? Tá bom? Bem, eu acho que é isso. A lista foi mais ou menos grande. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa. Então deixa aqui nos comentários se você tá passando por alguma situação que eu não comentei aqui. E aí eu vou responder você lá nos comentários. Se muitas pessoas comentarem várias coisas que eu não falei aqui, pode ser que eu grave uma parte 2 desse vídeo, mas eu acho que eu cobri boa parte dos desafios que a gente encontra no relacionamento com o estrangeiro. Quero deixar bem claro aqui que o meu relacionamento não é a regra, tá? Eu tô falando sobre a minha experiência, a sua experiência pode ser diferente, a experiência de outra pessoa pode ser diferente, mas eu acho que se cada um trouxer as suas perspectivas e as suas experiências aqui para as redes sociais, vai ser muito bom para todo mundo, porque a gente aprende uns com os outros, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!